Você já reparou que as crianças aprendem muito mais fácil quando elas estão felizes, seguras ou curiosas? Pois é, isso não é só coincidência. A ciência ela já comprovou que as emoções têm um papel direto na forma como o cérebro aprende. E hoje eu quero te explicar de um jeito bem simples como que o estado emocional ele pode facilitar ou até mesmo bloquear a aprendizagem e o que os pais e os professores eles podem fazer no dia a dia para poder transformar a sala de aula e até a casa num ambiente onde o cérebro ele se sinta pronto para poder aprender. Então, muito prazer. Eu sou a Adriana Tarcha, sou neuropsicopedagoga e também educadora. E aqui no canal eu trago conteúdos sobre o cérebro, sobre as emoções e também sobre a aprendizagem de um jeito bem leve e prático para que você possa compreender melhor como que o cérebro das crianças funcionam e também como ajudá-las a aprender de uma forma mais significativa. Sobre como o cérebro ele aprende com a emoção. O cérebro, ele não separa a razão e também a emoção. Na verdade, ele acaba aprendendo com base nelas. Então, quando nós sentimos algo, o cérebro, ele ativa uma estrutura chamada amigdala cerebral, que ela é responsável por processar as emoções. Então, ela funciona como uma espécie de filtro. Se a emoção ela é positiva, o cérebro entende que é seguro aprender. Mas se ela é negativa, ele vai acionar o modo de defesa e aí ele vai bloquear o aprendizado. E é por isso que quando as crianças elas estão com medo, com ansiedade ou até mesmo com vergonha, elas aprendem menos. E o cérebro delas está ocupado tentando se proteger e não processando os novos conhecimentos. Vou te dar exemplos aí do dia a dia para que você possa associar essa questão. Vamos pensar assim, na escola. Uma criança ela está bem ansiosa antes de fazer uma prova. Ela pode até ter estudado, mas na hora dá aquele branco. Aí vem o estresse, ele ativa o cortisol, que acaba atrapalhando o hipocampo, que é a área da memória. Vamos pensar que essa criança está em casa. Se um adulto grita com a criança por errar a lição, ela não aprende com o erro. Ela aprende a ter medo de errar. E o medo, ele é um bloqueio poderoso da aprendizagem. Já no lado positivo, quando o professor ele elogia, ele valoriza o esforço, ele cria um ambiente mais afetivo, o cérebro ele vai liberar a dopamina e a serotonina e os neurotransmissores que estão ligados ao prazer e também à motivação. Essas são as substâncias que vão fortalecer as conexões neurais e é aí que o aprendizado acontece. Vou te dar um outro exemplo mais simples. Você lembra de uma música ou então uma história que te marcou? Provavelmente ela está ligada a uma emoção, certo? O cérebro, ele guarda aquilo que tem significado para ele. E o que que as emoções elas vão ensinar ou até mesmo bloquear? As emoções, elas são como um solo onde o aprendizado ele começa a crescer. Se o terreno ele está fértil com segurança, acolhimento e também a curiosidade, o conhecimento ele vai florescer. Mas se o solo ele está seco, com medo, com pressão ou desmotivação, o aprendizado ele vai murchar. E por isso, o papel do educador e também dos pais, ele vai muito além de ensinar o conteúdo. É sobre criar um clima emocional saudável, onde o erro ele é visto como parte do processo. E o afeto, ele é o fio que vai ligar o ensinar ao aprender. Então, como usar essas emoções a favor da aprendizagem? Então, vamos lá os processos. Primeiro, elogie o esforço e não só o resultado.
Isso ativa o sistema de recompensa e também mantém o cérebro motivado a tentar novamente. Outro ponto: dê sentido ao aprendizado. O cérebro, ele só aprende aquilo que reconhece como importante. Então explique o porquê do que está sendo ensinado. Outro ponto importante: mantenha o ambiente calmo e acolhedor. Som, luz e o tom de voz, eles vão influenciar diretamente na sensação de segurança do cérebro. Outra questão: ensine sobre as emoções, pois quando a criança ela entende o que ela sente, ela aprende a se autorregular. E isso vai melhorar o foco, a empatia e também a convivência. Outra questão: crie momentos de alegria e curiosidade. A emoção positiva ela é um combustível para a memória e também para o aprendizado duradouro, pois o aprendizado verdadeiro ele acontece quando o cérebro se sente seguro para poder errar, para ele poder tentar e também para ele conseguir descobrir. As emoções elas são um caminho e não um obstáculo. Faz sentido para você? Por isso, mais do que ensinar conteúdos, nós precisamos também a ensinar a sentir, a pensar e a viver com um significado. E se esse vídeo ele fez sentido para você, então já compartilha com quem trabalha ou também convive com crianças próximas ali de você. Deixe aqui nos comentários qual emoção você acredita que mais interfere no aprendizado. E também, se você quiser entender mais sobre o cérebro, sobre as emoções, o link para os meus e-books e os conteúdos exclusivos estão aqui na descrição. Obrigada por me acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo.